E aí, sétimo ano, tranquilo? Bom, na aula anterior a gente conversou um pouco sobre poluição. Então a gente viu que a poluição pode ser ocasionada por fatores ambientais, fatores naturais, ou até por fatores humanos. E a gente conversou um pouco sobre isso também na live, né? Tiramos algumas dúvidas e que a gente precisa entender então que nos aspectos naturais a gente pode ter vulcões, a gente pode ter queimadas naturais, a gente pode ter a ventania e algumas tempestades, beleza? Já nos fatores que o homem causa, a gente tem a combustão, a queima de combustível fóssil, a gente pode ter também queimadas, mas aí causadas pelo ser humano, né? A gente tem também a pecuária, que são os puns dos bois, né? E alguns outros tipos de poluição, como por exemplo a poluição radioativa e vários outros tipos de poluição que são geradas pelo homem. Então hoje a gente vai entrar nas doenças respiratórias causadas pela poluição. Como a gente está estudando poluição do ar, a gente vai estudar as doenças do ar, beleza? Então, doenças causadas pela poluição do ar. Obviamente a gente tem muitas doenças, pessoal. Eu não vou ficar falando de todas essas doenças, eu vou escolher algumas para a gente comentar e ver os tratamentos, os sintomas e tudo mais. Algumas outras vão ficar de lado, mas eu vou citar vários nomes aí daqui a pouco. Então hoje a gente vai conversar sobre as doenças respiratórias causadas pela poluição ou agravadas pela poluição. Bom, então antes da gente começar a elencar e enumerar essas doenças, passo a passo, vamos só ver uma lista de várias doenças que podem ser causadas por problemas respiratórios e agravadas pela poluição. Algumas delas, que eu vou citar aqui nessa lista, a gente vai entrar em detalhes. Outras eu vou só citar, beleza? Porque são várias. Então a gente tem a bronquite, a enfisema, a asma, o câncer de pulmão, a sinusite, a rinite, a tuberculose, a gripe, pneumonia, pneumotórax, fibrose pulmonar, SARS, MERS e, obviamente, a Covid-19, que a gente está sentindo os problemas dela nesse exato momento. Então perceba, pessoal, que é uma lista enorme de doenças, tá? Mas existem algumas coisas muito simples que a gente pode fazer para evitar que essas doenças sejam passadas para outras pessoas ou que essas doenças agravem na gente. Então, antes de eu entrar em cada uma dessas doenças, a gente vai ver algumas características básicas que podem evitar a propagação dessa doença ou até mesmo evitar que a gente pegue essa doença de outros lugares. Pessoal, se são doenças respiratórias, obviamente essas doenças têm a ver com o ar que a gente respira, como eu já comentei na introdução. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter noção é que todas as doenças que eu for falar aqui, eu não vou precisar então ficar repetindo cada vez que eu falo as doenças, mas todas as doenças são agravadas pela poluição. Às vezes elas podem ser até geradas pela poluição. E aí quando eu falo poluição, pessoal, eu posso estar falando das queimadas, eu posso estar falando de fumaça em geral, tá? Qualquer tipo de fumaça. E principalmente, pessoal, do tabagismo. O que é tabagismo? Mais conhecido aí como o cigarro, tá? Então, a gente tem basicamente dois tipos de fumantes. O fumante ativo, que é aquele que realmente fuma, e a gente tem o fumante passivo, que é aquela pessoa que convive com um fumante. Não necessariamente ela tem esse ato, mas ela convive com alguém que tem esse ato. Então, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, um avô, uma avó, tá? Qualquer pessoa que você conviva e que tenha esse hábito vai fazer você ser um fumante passivo, tudo bem? Por quê? Porque você inala aquela fumaça. Por mais que alguns cigarros não deixem cheiro, pessoal, você está inalando aquela fumaça. Então não quer dizer que o cigarro dessa pessoa não deixa cheiro ou deixa um aroma de menta. Pessoal, não importa. Todo cigarro é prejudicial, seja você realmente usando ou seja alguém próximo de você usando. Então é aconselhável que, se você é um fumante, que você não faça isso. Espero que não tenha nenhum dos meus alunos que faça isso, certo? Mas se você tem um parente próximo que convive muito com você que faça isso, é muito interessante que você mostre para ele os problemas que isso pode gerar.
tá? Obviamente essas pessoas geralmente já sabem desses problemas e não é tão simples assim parar, tá, pessoal? O vício é uma coisa que destrói muitas pessoas. Às vezes a pessoa tenta parar, mas não consegue. Não é porque ela não quer, é porque realmente ela não consegue. É um vício. O corpo dela pede isso. Às vezes a pessoa fuma tipo 60 anos, 50 anos. É muito difícil para uma pessoa parar de repente. Algumas pessoas conseguem com muita força de vontade, muito empenho e principalmente muita ajuda da família, tá? Então, se você tem um parente que tem esse hábito, saiba você que é necessária muita ajuda para que essa pessoa consiga vencer esse vício, beleza? Tá, e antes da gente entrar realmente nas doenças, existem outras coisas que podem agravar esse tipo de doença. A gente tem, por exemplo, pessoal, umidade. Tá? Então, às vezes você sente aquela parede meio úmida da sua casa que fica com aquele bolor, ou a tinta estourando, né, que a gente fala, ou às vezes muito ácaro, muita poeira, muito pó. A qualidade do ar, pessoal, é essencial para que você tenha ou não essas doenças, você desenvolva ou não essas doenças. Então, manter o seu quarto limpo, manter a sua parede não úmida, e aí algumas casas é necessário você fazer um tratamento na parede do quarto para que isso não aconteça, né? Geralmente essas manchas, elas surgem em paredes próximas a banheiro ou às vezes a parede externa da casa, né? Uma parede que recebe muita chuva ou alguma coisa assim. Então, se na sua parede está aparecendo essa tinta estourada, alguma manchinha preta, dá uma olhada aí, pessoal, porque como a gente dorme no quarto, a gente passa muito tempo nesse lugar geralmente fechado, tá? E a gente fica respirando esse ar com umidade, com fungo, com ácaros, e isso pode prejudicar a nossa saúde respiratória. Então, por mais que essa doença possa não ser causada por esses problemas que eu acabei de falar, com certeza ela pode ser agravada, ou seja, ela pode piorar com essas coisas, tudo bem? Obviamente, pessoal, algumas regras aí para a gente evitar transmitir essas doenças. A gente já fala muito sobre isso atualmente por causa da Covid-19, mas não custa eu repetir aqui, né? Então, evitar aglomerações, evitar lugares fechados, evitar espirrar sem pôr a mão na frente, tossir sem pôr a mão que eu falo, né, seria o braço, né, na frente. Na circunstância atual, utilizar máscaras, né, evitar não compartilhar materiais, tipo copo, toalha, certo, com algumas pessoas que podem ter a doença. Lavar as mãos, o rosto frequentemente e, obviamente, pessoal, muito importante, tomar as vacinas. Existe um boom aí de que vacina faz mal, vacina isso, vacina aquilo. Pessoal, a vacina, ela salva vidas, tá? A vacina salva vida. Então, ser vacinado é muito importante, certo? Então, todo ano a gente tem vacina contra a gripe, todo ano a gente tem vacina contra algumas doenças que podem ser respiratórias. Tome essas vacinas caso você esteja no grupo necessário, beleza? Bom, então a primeira doença que a gente vai entrar é a bronquite, pessoal. Como o próprio nome já diz, bronquite é uma inflamação dos brônquios. Lembrando o que são os brônquios? Os brônquios são aquelas duas ramificações da traqueia. É o último estágio antes da gente entrar realmente no pulmão. Então a bronquite é uma inflamação que pode ser causada por um vírus ou por uma bactéria nos brônquios. Quais são os sintomas da bronquite, pessoal? Obviamente a gente pode ter tosse, falta de ar, febre, algumas manchas roxas na pele e um som específico, um som característico quando a pessoa respira. Fica um sonzinho meio agudo que ela faz. Tá, às vezes quando ela respira fica esse sonzinho. Então, esses são alguns dos sintomas da bronquite. E obviamente, qual que é o tratamento, pessoal? O tratamento é remédio. E aí vai depender se é uma bronquite através do vírus, que a grande maioria dos casos é através do vírus, tá? Ou se é uma bronquite por causa de bactérias. Cada uma dessas tem um remédio específico. E, obviamente, evitar locais com poluição, tudo aquilo que a gente já falou no começo da aula, beleza? A outra doença que a gente vai estudar, pessoal, é a asma. A asma é muito famosa por causa daquelas bombinhas que algumas pessoas usam, né? Que é nada mais que um remédio que essa pessoa, quando tem uma crise de asma, ela utiliza esse remédio. A asma, então, é uma inflamação e pode acontecer em qualquer órgão do sistema respiratório, mas geralmente ela acontece no pulmão. E as causas da asma, pessoal, podem ser várias.
pode ser um problema genético ou pode ser alguns fatores realmente ambientais, tá? Que a pessoa adquire. E aí, nesses fatores ambientais a gente pode ter poeira, ácaros, a gente pode ter variações climáticas, então quando muda muito o tempo, a gente pode ter também até alguns fungos que podem gerar a asma ou até mesmo, se você já tem asma, agravar os sintomas da asma. E quais são os sintomas da asma? Basicamente a tosse, um barulho parecido com o da bronquite para respirar e dor na respiração. Uma curiosidade aí da asma, pessoal, é que algumas pessoas elas têm os sintomas da asma agravados na parte da noite e no comecinho da manhã, que é quando o tempo está mais frio, ou até mesmo quando a pessoa pratica exercícios. Então, a pessoa que tem asma, ela tem que ter um acompanhamento médico para saber os exercícios que ela pode praticar e ela precisa entender também o corpo dela quando o corpo dá os sinais de que ela está tendo uma crise de asma. A crise de asma, pessoal, pode até matar dependendo do nível que a pessoa é, no nível dessa pessoa asmática, tudo bem? Então, é necessário que você tome muito cuidado e tenha um acompanhamento médico disso daí. E não tem cura para asma, tá, pessoal? O que a gente consegue fazer é diminuir os sintomas e fazer com que a pessoa consiga viver de forma adequada com essa doença. Mas ela não cura. A pessoa que tem asma, ela vai ter asma para o resto da vida. E aí, o que a gente pode fazer? Utilizar alguns remédios para diminuir esses sintomas e, obviamente, evitar aquele tipo de poluição que a gente comentou no começo da aula, beleza? Outra doença muito comum da gente ouvir o pessoal falar que tem é a rinite. E o que é a rinite, pessoal? A rinite basicamente é uma irritação ou uma inflamação das narinas, então do nariz, beleza? E o que gera a rinite? Geralmente, pessoal, é uma reação alérgica. Então, às vezes você pode ter alergia a um pólen, né, da flor, você pode ter alergia de pelo de gato, pelo de cachorro, algum pelo, né? Alergia a algum tipo de poeira, algum ácaro específico. Geralmente, então, a rinite é gerada por reações alérgicas. E aí os sintomas são basicamente tosse, bastante espirro, bastante secreção no nariz, né, o muco do nariz, ou seja, o nariz fica escorrendo a todo momento, e até dor de cabeça, tá, pessoal? Como o nariz às vezes fica muito cheio, você acaba tendo uma pressão nessa parte aqui e você acaba ficando com dor de cabeça. Então é comum quem tem rinite ficar com dor de cabeça enquanto está com a rinite. O tratamento mais comum é evitar esses locais onde você pode ter esses fungos, essas coisas que geram essas crises alérgicas, tá? E, obviamente, limpar o nariz, geralmente com água quente e alguns medicamentos aí, já fazem com que você consiga eliminar esse excesso de muco, de secreção, né? E aí já faz você se sentir bem melhor. A próxima doença que a gente vai entrar, pessoal, já começa a ficar um pouquinho mais sério a situação, não que as outras não sejam, mas essas daqui são um pouco mais famosas por causar problemas mais sérios, tá? A primeira que a gente vai estudar é a pneumonia. A pneumonia é a inflamação principalmente dos pulmões, mas mais especificamente nos alvéolos pulmonares. Lembrando que os alvéolos pulmonares são umas regiões dentro do pulmão que são responsáveis pelas trocas gasosas. Então, ele que envia o oxigênio para o sangue e ele que recebe o gás carbônico do sangue. Então, quais são os sintomas da pneumonia? Tosse, falta de ar. Por que a falta de ar, pessoal? Se você tem uma inflamação nos alvéolos pulmonares, que são as regiões que enviam o oxigênio para o sangue, essa região não vai estar funcionando direito. Então você não tem o envio correto de oxigênio para dentro das células, então mesmo você respirando, você sente a falta de ar. Dor no peito, febre e às vezes quando você inspira de forma profunda, tipo, você sente também uma dor, meio que uma pontada aí no pulmão. Por quê? Porque a hora que você enche muito o pulmão com ar, você acaba meio que assim, vamos dizer, irritando essa parte inflamada. O que pode causar a pneumonia, pessoal, são vírus ou bactérias. Então você tem a pneumonia de vírus e você tem a pneumonia de bactérias. E para você tratar a pneumonia, você tem que tratar com um remédio adequado. De novo, se for vírus é um tipo de remédio, se for bactéria é outro tipo de remédio. Eu lembro quando meu filho era bem pequeno, pessoal, mas bem pequeno mesmo, ele devia ter uns 4 meses, ele teve pneumonia. Porque como ele nasceu em janeiro, teve a mudança de estação aí e ele ficou com uma pneumonia muito forte, principalmente porque ele era muito pequeno, tá? E eu lembro que foi uma sensação horrível, porque ele, com 4 meses, um bebezinho, ele respirava assim e a gente conseguia perceber a dor que ele sentia e foi horrível, tá?
E ainda bem que com o tratamento correto, e a gente conseguiu descobrir bem no começo, né? Eu lembro que a gente levou ele ele estava tossindo muito, a gente levou ele no médico, o médico suspeitou, pediu uma radiografia, pediu um exame do pulmão dele. E aí você consegue detectar algumas manchas no pulmão. Isso, ele nem estava com febre, que é um dos sintomas da pneumonia. Incrivelmente, no mesmo dia que o médico receitou os remédios para a gente, na noite ele começou a ter febre. Então, pessoal, a pneumonia é uma doença muito séria que pode atacar crianças muito pequenas ou até idosos, tá? E ainda mais essa variação de estação, né? Quando você tem uma parte mais quente, uma parte mais fria das estações, isso pode diminuir a resistência do seu corpo e fazer com que esses vírus e bactérias consigam aí se instalar no seu corpo, gerando a pneumonia. E a última doença que a gente vai comentar, pessoal, é a tuberculose. A tuberculose, pessoal, é uma doença muito famosa e ela matou muitas pessoas no passado. A tuberculose, ela é contagiosa, assim como a Covid-19, tá? Só que ela é bem menos contagiosa do que a Covid-19. O que acontece, pessoal? A tuberculose, ela passa pelo ar, uma doença respiratória. Então, de encostar na pessoa, você não pega. Mas de você, às vezes, tossir perto, de você espirrar perto, você pode acabar passando para outras pessoas. E ela é causada por uma bactéria. Que atinge principalmente os pulmões. Os sintomas dela, pessoal, são a febre, o suor, o emagrecimento profundo, as pessoas ficam muito magras, a falta de ar e um cansaço extremo. A tuberculose é uma doença muito séria, pessoal. Tão séria que o tratamento dela é muito longo e ele dura no mínimo 6 meses. E como a doença é contagiosa, a pessoa precisa ficar retirada para que ela consiga receber o tratamento e não passe para outras pessoas. Como eu já disse, ela não é uma doença que passa por objetos que a pessoa encostou nem nada, mas é uma doença que quando você espirra, quando você tosse, você pode contagiar outras pessoas. E obviamente aí você tem que tomar o remédio adequado para resolver esse problema. Mas como eu disse, no mínimo 6 meses de tratamento. É muito tempo. Então aqui, pessoal, a gente não está preocupado em entender profundamente as doenças, saber certinho como ela funciona, tal. Aqui não é uma aula de medicina, tá? É mais para a gente entender algumas doenças respiratórias, ver como elas acontecem e o que elas podem gerar. Obviamente, se é uma doença respiratória, ela vai causar problemas respiratórios. Então, tosse, espirro, falta de ar são sintomas comuns dessas doenças. Então, como eu vou saber se eu tenho tuberculose, pneumonia, uma gripe ou alguma coisa assim? Obviamente, você tem que procurar um médico, tá? Eu não sou médico e a minha ideia aqui não é passar para vocês coisas mágicas que vocês vão sentir e vão falar, estou com essa doença. Não, é a gente conhecer basicamente algumas das doenças respiratórias. Então, é muito importante que você sempre que tiver dúvida, procure um médico. E como a gente já estudou, a respiração é a forma que o nosso corpo tem de retirar energia para fazer as coisas que ele precisa fazer. Então, quando você não consegue respirar direito, você não consegue obter essa energia de forma decente, de forma adequada. E a Covid-19, pessoal? Bom, a gente já está cansado de ouvir falar dela, tá? Eu não vou aqui ficar repetindo tudo que a gente ouve todo dia, que a gente já está acostumado a ouvir, que a gente já está cansado de ouvir. O que eu quero passar para vocês aqui? Esse lance do Covid-19, pessoal, é uma coisa muito séria, mas muito séria mesmo, que parece que as pessoas não estão percebendo o quão sério é isso, tá? A gente tem aí, no dia que eu estou gravando, mais ou menos 646 mil pessoas no Brasil com contágio e um pouco mais que 30 mil de pessoas mortas. Só que o Brasil não está testando, pessoal. Qual que é o problema disso? Quando a gente não testa, a gente não tem como saber quantas pessoas realmente têm o problema. Então o que vai acontecer? O número vai ficar baixo. A gente vai achar que tem poucas pessoas que estão morrendo, mesmo assim 30 mil pessoas é muita coisa, tá? Mas a gente vai achar que esse número não é tão alto assim. A gente não tem como controlar se está crescendo a quantidade, se está diminuindo a quantidade. Então, não é pouca coisa o que está acontecendo aqui. E com certeza a gente não tem só 600 mil pessoas contaminadas, tá? Se você observar no mundo inteiro, a gente tem uma taxa de morte de mais ou menos 1%. O que significa? 1% mais ou menos das pessoas que pegam morre.
Se a gente tem 30 mil pessoas, mais ou menos, mortas no dia que eu estou gravando esse vídeo, 30 mil é 1% de 3 milhões. Então, isso significa que o Brasil muito provavelmente tem 3 milhões de pessoas contaminadas nesse dia. Provavelmente é mais. Por quê? Porque a gente não está testando, não tem como a gente saber realmente se as pessoas estão morrendo disso. Então, a gente muito provavelmente tem mais que 3 milhões de pessoas contaminadas e mais que 30 mil pessoas mortas. Então, cuidado, pessoal, a coisa é séria. E a coisa, às vezes a gente acha, tô no interior, tô salvo, a coisa está chegando aqui, pessoal. E a coisa vai ficar muito pior. Então, é muito importante que você tome os cuidados necessários. Saia só quando for necessário. Parece que o pessoal já está saindo, está voltando a fazer festa. Não caia nisso. Quanto mais a gente demorar para fazer as coisas do jeito certo, mais vai demorar para a gente voltar ao normal. Se a gente tivesse feito tudo certo, desde quando a gente parou as aulas, lá no finalzinho de março, até hoje, se a gente tivesse realmente ficado em casa, a gente já poderia estar voltando. Mas a gente não ficou em casa, a gente que eu falo, maior parte do país, né? A maior parte do país não ficou em casa, a maior parte do país não fez a sua parte. Então o que está acontecendo? Muitas pessoas ainda estão ficando doentes e isso aí vai se estender por muito tempo. Bom, mas o que eu tinha para falar então das doenças respiratórias que podem ser agravadas pela poluição é basicamente isso, tá, pessoal? Se você tiver alguma dúvida de alguma doença específica, às vezes você tem, sei lá, às vezes você tem asma, tem bronquite, tem rinite, queria tirar alguma dúvida, pode me perguntar. Se eu não souber responder, eu vou pesquisar com pessoas que saibam responder e vou te dar a informação, beleza, pessoal? Mas o que eu quero é que vocês não levem essa aula como se fosse uma coisa final, tá? Aqui eu dei uma base das doenças respiratórias, do que pode prejudicar, agravar essas doenças. Não se esqueça que é muito importante você procurar um médico, beleza? Então, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, curta o vídeo e não se esqueça da senha. Então, a senha desse vídeo é procure um médico, beleza? Então, é só para deixar bem claro aí, a senha é para deixar a mensagem dessa aula. Se você tem algum problema, procure um médico. Não falar, o professor falou isso, o professor falou aquilo. O especialista é um médico, eu não sou especialista, eu estou aqui só para passar umas noções sobre essas doenças, beleza? Então, pessoal, bons estudos e valeu!